Alô? Alô? Funcionando? Alô? Oi, pessoal. Vamos começar aqui o próximo painel. Nós, consumidores de GE, pedir para todo mundo sentar aí, por favor. E para começar, próximo painel, nós, consumidores de GE, eu vou chamar no palco aqui 3 pessoas. Primeiro, eu vou chamar Carol Betiol, sócia e consultora da Geocarbon. Carol, pode vir, por favor. Vou chamar também aqui a Lívia Ribeiro, cofundadora da Reconecta e da Escolas pelo Clima. Lívia, por favor. E vou chamar também o Fernando Beltrame, CEO da Ecaplan Soluções e Sustentabilidade. Fernando, por favor, pode vir para o palco. Pessoal, bom dia a todos e todas. Eu acho que a ideia aqui é trazer nesse painel, como o nome já diz, um pouco de clima, um pouco de aquecimento global. E a gente tem 3 pessoas especialistas nesse tema que vão trazer cada uma delas a ótica sobre o assunto. Antes de eu pedir para elas se apresentarem, rapidamente vou me apresentar. Meu nome é Marcos Pinheiro, trabalho como consultor em sustentabilidade, produzo conteúdo no LinkedIn. Quem não me tem no LinkedIn pode botar aí Marcos Pinheiro, que vocês vão me achar no LinkedIn. E quem me tem no LinkedIn, curta o post de hoje, que o algoritmo está preguiçoso. O algoritmo trabalha pouco, infelizmente. Quem puder dar o carrego lá, eu agradeço profundamente. E a nossa ideia aqui, primeiro, é convidar aqui. E vale dizer, eu sou representante aqui da RAIS, que é a Rede Articulada e Integrada de Sustentabilidade, que é uma rede hoje de 230 executivos e executivas de sustentabilidade. A gente tem encontros de networking, a gente tem trocas, tem um grupo de WhatsApp super ativo. Quem quiser fazer parte, quem quiser saber sobre, me pergunta no LinkedIn, abre meu LinkedIn lá, manda uma mensagem perguntando sobre a RAIS, que eu consigo explicar um pouquinho melhor como um dos coordenadores. Somos 5 pessoas coordenadoras hoje da RAIS, e no LinkedIn eu consigo explicar melhor para vocês, para não tomar muito nosso tempo aqui. E agora sim, vamos pedir para cada uma das pessoas se apresentarem. Carol, conta para a gente um pouquinho sobre você. Boa tarde, bom dia a todos. Agradeço o convite, Marcos, por essa conexão, a Abraps também pela organização e todos os apoiadores. Acho que é muito relevante nós termos constantes conversas como essa. Bom, meu nome é Carol Betiol, eu atuo como consultora de sustentabilidade corporativa. Eu sou formada em negócios internacionais pela Unicamp e agora também em ESG pela FGV. Então, há mais de 15 anos, eu ajudo realmente as empresas nas estratégias de acordo com seus negócios e agregando valores aos negócios delas. E hoje também atuo com foco na mensuração e na gestão das emissões de gases de efeito estufa, assim também como no diagnóstico e na implementação de prática dentro das empresas. E eu espero hoje aqui colaborar de alguma forma e trazer alguns insights para vocês. Obrigado, Carol. Lívia, conta um pouquinho de você para a gente aí. Oi, tá mais alto esse? Não. Bom dia, porque a gente ainda não almoçou, então ainda bom dia. É um prazer enorme estar aqui, conversando com vocês nesse momento tão histórico e relevante que a gente vive, né, de pré-COP. Eu sou engenheira ambiental de formação, mas sou educadora, quase não atuei como engenheira ambiental, e co-criei a Reconecta, que é um negócio social para falar de educação, né? O que me move enquanto educadora é pensar como que não está todo mundo tão desesperado quanto eu, né? Como que não está todo mundo tão desesperado e mudando de forma tão urgente. Então, eu atuo muito na educação formal, na escola mesmo, escola e universidades com educação, e também sou uma das fundadoras do Movimento Escolas pelo Clima, que é a maior comunidade de educação e ação climática que a gente tem no Brasil,
que é um grupo de escolas, de educadores, de crianças e jovens que estão comprometidos com essa pauta, que estão animadíssimos com a COP. Então, estou aqui para trocar um pouquinho com vocês sobre essa perspectiva mesmo de comportamento, cultura, educação, como que a gente pode dialogar, como que a gente pode inspirar as pessoas a pensar um pouquinho, pensar e agir um pouquinho diferente. Obrigado, Lívia. Já vou dar spoiler, gente. O Fernando está desde 2008 com a empresa dele. Desde 2008 empreendendo em sustentabilidade. Conta pra gente aí. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Beltrame, eu sou presidente da Ecaplan. Igual o Marcos comentou, né? Eu trabalho desde 2008 com o tema de sustentabilidade. Feliz de falar logo depois do Dow também. É uma pessoa que eu seguia quando comecei a empresa. E como o Dow, tem vários projetos de sustentabilidade que a gente tem acompanhado. A Abraps, tive o prazer de participar do evento de inauguração da Abraps. Foi muito bacana lá em Pinheiros. E obrigado, Abraço, pelo convite. Obrigado, Marcos, pelo convite. Bom, sou engenheiro, fiz Unicamp, depois fiz mestrado na USP e com o tema de compostagem e biodigestão. Sempre quis trabalhar nessa área e quando montei a Ecaplan lá em 2008, o tema de crédito de carbono, inventário de emissões, ele estava em alta e a gente queria que esse incentivo financeiro chegasse a pequenos e médios projetos, como projetos de biodigestão, projetos de compostagem, projetos de agricultura regenerativa. E daí eu estava até comentando agora no café, né? Felizmente sobrevivemos nesses 17 anos, porque o tema de sustentabilidade e ESG, nesses últimos 2, 3 anos, tem ganhado força. O tema de crédito de carbono hoje está na mídia, muita gente ainda não sabe como funciona, mas felizmente agora as pessoas já escutaram falar disso. E eu nem comentava ainda o que significa o nome da Ecaplan, né, Marcos? Ecaplan, os 2 Cs, de estudos de crédito de carbono e planejamento. Então, lá em 2008, a gente já acreditava nesse mecanismo e agora a gente tem conseguido implementar essas ações em alguns projetos e vamos discutir hoje também sobre esse tema. Então, obrigado pelo convite e oportunidade. Obrigado, Fernando. Vou começar distribuindo a bola aqui para a Carol. Começaremos com você. Acredito que todo mundo aqui já entende o que é a questão climática, etc., mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente. No título da nossa fala aqui tem Nossa Cultura, Estilo de Vida e Modelos de Negócios. Que história é essa de cultura, estilo de vida, modelo de negócio? Conta um pouco para a gente desse panorama aqui, antes de a gente entrar nele. Eu acho que o nosso estilo atual de vida e o nosso modelo de negócio hoje, ele tem muito a ver com a nossa educação base. Os nossos modelos de negócio os modelos de negócio que nós temos, ele tem uma lógica muito linear, que é distrair, produzir em massa e descartar. Sempre foi assim. E a gente nunca pensou que os nossos recursos naturais ou humanos, eles poderiam ser finitos. Então, aqui já diz muito onde a gente está. E isso por quê? Porque é uma questão cultural nossa, né? E a nossa cultura vem de que base? Educacional. Então, a crise climática hoje que nós temos, eu vejo muito que ela é reflexo de quem, na verdade, nós somos. O que nós somos, nós construímos em vida, então nós levamos para os nossos negócios. Então, a gente vai levar a nossa ideia e vai construir os negócios baseados nos nossos conhecimentos. Nós somos pessoas más? Não. Eu vejo assim, lá atrás, a gente tinha ou poderia não ter conhecimento, não tinha acesso a tantos estudos, ou não tínhamos estudos. Então, eu entendo de onde nós viemos, a cultura que foi criada e por que ela foi criada. Mas hoje a gente tem um cenário totalmente diferente. A gente tem muita informação, a gente tem muitos estudos, e eu acho que nesse momento a gente tem um pouco mais de, lógico, se a gente for pensar na quantidade de pessoas que têm acesso à informação, a gente tem uma falha muito grande, a gente vai ter que pensar isso regionalmente e tudo mais. Mas assim, pensando, por exemplo, nas pessoas que têm aqui hoje, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo está consumindo informação o tempo inteiro, mas a gente realmente está pesquisando sobre o tema?
nós estamos nos aprofundando em um tema que mexe com o nosso cotidiano, porque não é só uma questão de desmatamento, não é só uma questão de alagar nossas casas. A mudança climática, ela interfere diretamente hoje no risco das nossas vidas, e eu falo diariamente. Só como um panorama geral, mas na cidade de São Paulo, estima-se que 180 pessoas morrem por dia. Se isso aumenta, se a temperatura aumenta 1,5 graus na média diária, isso aumenta em 50% a chance de morrer. E ninguém não vai aparecer no hospital assim, morreu de temperatura. Não, ela morreu porque ela já era propícia a ter um infarto, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que esse estilo de vida, esse modelo de negócios vem muito da nossa cultura, de uma cultura também que normalizou o consumo excessivo enfim, eu acho que isso tem muito a ver. A Lívia, eu acho que vai poder falar muito melhor dessa nossa educação de base, mas acho que o buraquinho que a gente se encontra é por conta disso, que era explicável lá atrás, mas hoje não é mais aceitável. Não é mais aceitável a gente colocar a culpa no conhecimento que não tínhamos antes, que hoje nós temos, só que nós temos que ter vontade também de pesquisar sobre e se inteirar sobre isso. Obrigado, Carol. E, Fernando, nesse domingo agora você teve um evento, se não me engano, no Parque Vila Lobos, certo? Sobre consumo consciente. E num dos painéis desse evento, dos painéis desse evento era sobre culturas ancestrais, povos tradicionais e alimentação ancestral. Painel 5, se eu não me engano. Isso. E quando a gente fala sobre aquecimento global, isso tem sempre uma ótica muito ocidental e eurocêntrica, tanto é que o grande acordo que a gente tem sobre aquecimento global é o Acordo de Paris, né? Talvez a cidade mais eurocêntrica aqui de todas seja Paris. E para os povos tradicionais, para os povos originários, como que está esse assunto? Porque quando a Carol fala que o nosso modelo de vida ele não é sustentável, ela está falando do modelo de vida que a gente tem aqui. Mas esse não é o modelo de vida de todo 100% do Brasil. Então, como é que é o aquecimento global na ótica desses povos originários, esses povos ancestrais, essas culturas ancestrais? Legal, Marcos. Então, nesse final de semana, domingo passado, a gente realizou a 3ª edição do Festival do Consumo Consciente. A gente criou esse evento para deixar um legado para a cidade de São Paulo, não ser só mais um evento, e também tratar o tema sustentabilidade não só como uma palavra bonita, mas uma mudança de atitude para o nosso dia a dia. Então, nesse evento desse ano, a gente conseguiu trazer também as principais instituições que tratam do tema do consumo consciente. Então, foi legal que tinha o pessoal do Acatu, o pessoal do ETS, o pessoal do IDEC. Então, a gente conseguiu reunir essas pessoas e trabalhar também a questão da ancestralidade das aldeias indígenas. Então, nesse último painel, a gente trouxe 2 representantes, a Sônia e o Márcio, da aldeia do Pico de Jaraguá. E foi muito bacana, não sei quem chegou a acompanhar, eles recentemente tiveram o reconhecimento da terra deles, do espaço deles, então hoje lá é uma aldeia indígena também. E esse é um tema muito conectado com as nossas ações e com o tema também de consumo, né? Igual a Carol comentou, como que a gente vai mudar esse consumo, né? Então a gente faz parte da nossa cultura, né? Consumir, e o que até a nossa ministra fala, né? A Marina Silva, ela fala, não tem limite para o ser, mas tem limite para o ter. Então, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor agricultor, mas você não pode ter tudo que você quer, porque a gente tem esse limite. E os indígenas, eles nos ensinam bastante com esses conhecimentos e a gente tem cada vez mais valorizado isso. Eu tive a oportunidade, Marcos, de no início do ano conhecer, ir para o Acre e ficar uma semana com os Yawanawás. E nessa experiência com eles, você aprende muita coisa do dia a dia deles. Por exemplo, o Davi Copenau, ele fala no livro dele sobre a experiência dele também, né? E ele fala que os brancos, a gente passa nosso conhecimento sempre pela escrita, né? E eles não tinham escrita. Então, todo o conhecimento deles ancestral era sempre pela fala. E então, todas as noites, a pessoa mais antiga, ou todas as manhãs, no caso dos Yawanawás, se reúnem com
com a sua aldeia e vai passando os conhecimentos. Então, isso é muito legal porque você aprende a respeitar o idoso, né? Aquela pessoa que tem o conhecimento e vai passando para as pessoas. E nesse painel, a Sônia ela trouxe algumas coisas da cultura deles que é muito diferente para a gente. Ela falou assim, ó, lá na nossa aldeia, a gente está carpindo e as crianças estão olhando. Eles não falam para a criança, vem carpir com a gente. Eles falam que é uma coisa automática, natural. De repente, a criança está lá e está carpindo. E para a gente, não, né? A gente fica em cima dos nossos filhos, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, senão a gente acha que eles não vão aprender. E daí eles fazem isso. Outra coisa que o Márcio também compartilhou com a gente, eles falam, vocês brancos, vocês falam muito alto. Aqui na aldeia a gente fala baixo, e a gente tem que ouvir os rios, tem que ouvir os pássaros, tem que ouvir a natureza. E a natureza, cada item na natureza tem o seu tempo, tem sua fala. E foi muito bacana, quando eu fiquei lá com os Yawanawás, você podia ver isso. De manhã, a floresta faz barulho. Você vai lá, você tem alguns tipos de pássaros. Você vai à tarde, são outros tipos de pássaros. Então, foi uma experiência muito bacana. E daí isso vai ser muito forte na COP 30, né? A gente vai valorizar bastante isso, falar dos conhecimentos ancestrais. Tenho diversas histórias, né? Mas isso são algumas coisas que eles compartilharam com a gente. E aos poucos a gente vai compartilhar isso também nas redes sociais, do que eles têm falado para a gente de ancestralidade e esse cuidado, reconhecimento da natureza. Tá bom, Fernando, obrigado. Lívia, tem uma estatística que o Noam Chomsky dá num livro, eu não vou dar o dado exato porque eu não lembro, mas que tem X% da população americana que acha que aquecimento global não é um problema porque Jesus vai voltar antes. É real. Jesus volta antes, então pode aquecer à vontade. Não sei se você tem esse dado aí, talvez não tenha, mas isso me dá a entender que existe uma desinformação sobre o que é aquecimento global. E você que trabalha com educação, a questão, a gente como sociedade não se mobiliza por falta de informação ou por ter a informação, mas não ter um comportamento a partir dessa informação? É informação, é comportamento? O que trava a gente de ver a Terra aquecendo e não fazer nada efetivo para reverter isso? Essa é uma pergunta complexa, né, e difícil de responder, e talvez seja uma das grandes perguntas que a gente se faz. E a minha experiência é que a informação por si só não muda comportamento, senão talvez a gente estaria num lugar diferente. Nos espaços que eu convivo de escola, muitas campanhas às vezes são cartazes colados nas paredes com informações. Aqui capaz de ter, né? Ah, isso aqui demora tanto tempo para não sei o quê, fecha a torneira. Não muda comportamento, a informação pela informação. O buraco, não sei se eu posso dizer assim, né? Mas o buraco é mais embaixo, né? Nós somos seres muito complexos, somos seres sociais. Então, tem uma questão... E aí eu fui me debruçar um pouco em psicologia social mesmo para entender isso. Por que a gente não... Por que é tão difícil, né, mudar o comportamento? A gente com a gente mesmo, né? Quem dirá influenciar os outros. Tem uma questão de que, por exemplo, o ser humano, ele se preocupa com as coisas que estão ali para hoje e para amanhã. É muito difícil a gente, enquanto sociedade, ficar se planejando e projetando tanto a longo prazo, né? Então, a gente quer resolver os problemas que a gente está agora, e faz sentido, né? Temos uma sensação hoje de muita impotência diante da complexidade do desafio que a gente vive. Então, a gente vive numa crise de confiança uns com os outros, crise de confiança com as instituições, muitas vezes com a ciência, né? Então, isso é muito difícil, isso agrava esse cenário. A gente tem uma crise de previsibilidade, uma crise de controle, né? Então, são pontos difíceis mesmo da gente olhar. E tem, acho que conectando com o que o Fernando trouxe, a gente vive uma crise de desconexão com a natureza. E eu falo muito isso para as professoras e para as crianças, a gente só quer cuidar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem vínculo. Se a gente não tem mais vínculo, a gente não sabe nem nomear as coisas da natureza. Tem um estudo muito interessante que saiu que as palavras, né, na literatura relacionadas à natureza diminuíram nos últimos tempos. E acho que isso é um ponto, a gente não se sente parte da natureza, então talvez a tendência é a gente não querer proteger.
Então, respondendo a sua pergunta, mas talvez não respondendo ela integralmente, não é suficiente, né, só a informação. Então, acho que a gente pode conversar um pouco mais que isso, mas é um aspecto de cultura mesmo, de conhecimento, mas de cultura, de valores, onde a nossa sociedade ela é pautada, baseada, né, na competição, né? Então, nossa sociedade não faz, talvez não é pensada para a gente se unir, para a gente colaborar, mas é cada um por si. Então, são questões muito complexas para esse desafio. Boa, então vamos começar a falar de solução, que a gente só falou de problema até aqui, né? Foi só a sexta-feira falando de problema. Carol, um dos aspectos da solução, que é causa e efeito da cultura, é regulação. E a gente tem regulações aí, regulação do mercado de carbono, CVM 193, enfim, sopa de letrinhas infinita. Conta um pouco para a gente do que está saindo de regulação aí para ajudar a endereçar esse problema do clima, principalmente no Brasil. Bom, eu acho que, partindo de regulamentação, a gente tem, da nossa parte aqui, o mercado de carbono, né? Foi decretado no final do ano passado, e inclusive essa semana, ou semana passada, também publicaram a questão da secretaria, que vai ficar sobre essa responsabilidade. E eu acho que, fora isso, assim, de uma forma geral, eu vejo uma grande movimentação, tá? Todos os frameworks que vêm surgindo, assim como o FRS 1 e 2, e eu acho que a própria regulamentação europeia, eu acho que ela que deu um baque nas instituições, né? No empresário, que falou assim, poxa, que eles já vieram com a pressão. E aí, independente se eu sou grande, pequeno, médio, já deu um baque em todo mundo falando assim, será que esse negócio vai para frente mesmo? Né? Lógico que no cenário que nós temos na cultura, era irreal seguir da forma como eles gostariam que seguíssemos agora. Mas esse tipo de regulamentação, eu acho que é o que vai forçar a gente realmente a colocar as coisas no eixo, né? E quando a gente fala até da regulamentação ou do mercado de carbono, do IFRS, a gente sabe que nesse momento está direcionado mais a grandes empresas. Só que é uma cadeia. A grande empresa começa obrigatoriamente tendo que fazer isso, só que eles são forçados a descarbonizar a cadeia deles. Então, é consequência pressionar o pequeno e o médio para que as coisas também comecem a acontecer. Eu acho que um caso que a gente tem, quem conhece, né, a submissão do CDP, é um exemplo muito claro. As grandes empresas sendo pressionadas para submeter as suas informações de risco climático ao CDP, ao mesmo tempo que elas estão sendo pressionadas para descarbonizar a cadeia. Então, o que elas fazem? Convidam os seus fornecedores a também submeterem as informações deles ao programa. Só que ao passo que você ganha uma nota com esse programa e você começa a submeter essa informação, você submeteu hoje as suas informações de inventário. O ano que vem você não pode só ficar no inventário. Você tem que submeter uma coisinha a mais. Então, uma prática a mais que eu estou fazendo, porque senão sua nota cai. E se sua nota cair, quer dizer que talvez o seu cliente não queira mais você. E aí, o que acontece? Às vezes, para esse pequeno, eu trabalho muito com escritórios de advocacia, principalmente, às vezes um cliente deles representa 60% do faturamento deles. Como que eles não vão investir nas tais das práticas, no diagnóstico, para entender o que eles podem fazer e seguir com aquilo? Então, existe uma movimentação. Aqui para a gente vem o mercado de carbono, que a gente tem que ter consciência do mercado de carbono, que ele tem que vir como ferramenta e não como solução. Compensar não é a solução. Então, acho que tem que vir uma pressão maior ainda do nosso poder público, realmente implementando projetos onde façam essas empresas apresentarem os projetos deles de mitigação, de redução, e também incentivos, né? Porque tudo isso é muito caro hoje. É difícil, eu acho que o nosso maior desafio, falando empresarialmente, está em engajar a pequena e média empresa, porque é caro. E como que você explica o retorno disso? Não existe um retorno.
Mas eu acho que hoje eles estão começando a entender que o lucro a longo prazo Pela SG, como gestão. é quando a gente fala, não vou me prolongar mais, eu vou devagando. Mas quando você entra profundamente no SG, é uma grande análise de risco nos 3 pilares. E quando você entende o que que essa análise de risco significa, quando você começa a entender ali o que você pode mitigar de cada um, aí você começa a perceber a eficiência, o lucro a longo prazo e a longevidade do negócio. Então, é isso. Mas, de pronto, como eu acho que a solução seria educação, até em painéis anteriores já foi falado sobre isso, educação seria a solução, mas é muito difícil educar todos nós devido à complexidade, à cultura, diferenças regionais. Então, para esse momento, a regulamentação, as regulamentações, frameworks que vêm, elas são de grande valia para pressionar. Boa, obrigado, Carol. E, Fernando, conta para a gente o seguinte: você consegue trazer ações práticas para descarbonizar a economia local, para descarbonizar a economia, coisas práticas mesmo que a gente possa fazer, porque a regulação ela atua em longo prazo, ela é um macro, mas e no micro, o que dá para fazer? Legal, Marcos. Bom, o Brasil ele tem uma grande oportunidade, né, de ser protagonista nessa transição para uma economia de baixo carbono, né, unindo inovação, natureza e a cultura. E pegando até um pouquinho o que a Lívia comentou, da parte, o que faz as pessoas, né? Como é que a gente trabalha a empatia, né? Ele está vendo, joga fora o resíduo, o lixo que é para ele e fala, não, mas isso daí não vai me impactar em nada, mas isso pode gerar renda para outras pessoas, né? Então ele tem essa empatia, ele se conectar, colocar no lugar dos outros. E eu sou voluntário de uma ONG chamada Rede Nossa São Paulo, que ela atua na cidade de São Paulo, agora ele tem outro movimento chamado Instituto Cidades Sustentáveis, e uma das coisas, Marcos, que eles colocam é um estudo chamado Mapa das Desigualdades. E esse mapa da desigualdade, ele faz um estudo em toda a cidade de São Paulo, e tem diversos indicadores, a questão de quantos pontos culturais, esporte, leitos, e um dos indicadores que eles avaliam, por exemplo, é a expectativa de vida. Então ele fala, se você mudar da Brasilândia ou Perus para o Alto de Pinheiros, você ganha 22 anos de expectativa de vida. Então, só o seu CEP já fala se você vai viver até 60 ou até 80, né? Então a gente encontra essa desigualdade, sem falar de mobilidade. Então, é isso, a gente entender a desigualdade imensa que a gente tem, não só no Brasil, mas na cidade de São Paulo, e trabalhar diversas ações. E daí das ações, né, que você pediu, acho que uma delas é a forma de consumo, né? Então a gente trabalhou no Festival do Consumo Consciente, mas é isso. Quando você consome algum material, algum item, você tem um poder de escolha. Nós aqui, né, às vezes podemos escolher, então, da onde que vem esse material, como é que ele foi produzido, como é que você vai utilizar, será que realmente você precisa desse material? Então, uma das coisas é o seu consumo e o seu dia a dia. E você levando isso para as empresas, um pouco do que a Carol falou também, você pode trabalhar diversas ações. A primeira delas é você calcular seu impacto ambiental, você entender, se tirar uma foto, como é que eu estou impactando o meio ambiente, depois, em cima disso, você vê como você consegue reduzir. Hoje, muitas empresas têm olhado o seu escopo 3, que eles falam, olhar a sua cadeia de fornecedores. Como é que eu posso trabalhar minha cadeia de fornecedores para reduzir o impacto ambiental de toda a minha produção? E, por último, você olhar a parte de compensação de carbono. Tem algumas ações que você não consegue reduzir. A gente aqui está impactando o meio ambiente. Você consome energia, não é 100% renovável, ar-condicionado. Tá, mas como é que eu consigo compensar esse impacto ambiental? Aí que entram os projetos que a gente estava comentando de crédito de carbono. A gente tem trabalhado desde projetos com aldeias indígenas, então tem conversado com diversas aldeias, desde o Itoto, Suruí, Yauanauá, Tucano. Então são diversas aldeias indígenas que eles precisam ter alguns incentivos para conseguir sobreviver. O outro tema, e daí falando do início, né, dessa empatia, é como que eu posso apoiar projetos locais? É claro, as conferências internacionais, igual a COP30, isso é importante. Mas como é que eu trago isso para soluções locais? A gente tem olhado também com o setor de turismo e agricultores.
Tem gente que fala que a gente tem que agradecer os agricultores pelo menos 3 vezes por dia, no café da manhã, almoço e janta, né? Porque ele que trouxe esse alimento para a gente, né? E eles são, às vezes, os que mais sofrem com o tema de mudanças climáticas. Porque a gente fala, no Brasil você consegue produzir soja, milho, boi, mas quem que produz os outros alimentos? E eles são os mais impactados. Imagine, você tem uma área que você faz uma produção, você pega empréstimo no banco para fazer sua produção, daí tem uma geada, você perde tudo. Você não só perdeu todo o seu trabalho, você ainda está devendo para o banco. Então, como é que pode ter todo então, esse impacto em cima deles? E a gente está tentando levar o incentivo financeiro do crédito de carbono. Então, você trabalhando numa agricultura regenerativa, você trabalhando no tema de agrofloresta, você pode ter um incentivo maior para produzir, porque hoje quem fala com os pequenos e médios produtores, eles não... Ele fala, sabe, eu tenho alguma outra, eles buscam alternativa para parar de produzir, porque não está fácil a produção deles. Então, no seu momento de seu consumo, ou no seu momento de você selecionar um fornecedor, você trabalhar, você pode olhar diversos aspectos para tentar promover o desenvolvimento local. Fernando, eu vou sair um pouquinho do roteiro aqui, porque a sua resposta me deu um insight de pergunta. Vamos falar de viagens de avião. Tragédia. Emite CO2 pra caramba. Pergunta 1, de quem que é a obrigação de compensar esse CO2 que a gente emite viajando? É da Gol que mandava a gente fazer ou agora a Gol faz? Não dá nem para falar mal porque agora a Gol descompensa. Mas a obrigação é nossa como passageiro ou é da companhia aérea? Pergunta 1. Pergunta 2, outros hábitos que a gente tem, por exemplo, pegar o carro para vir para cá, etc. Tem alguma forma da gente compensar isso? Alguma forma rápida, um site, alguma coisa que a gente consiga compensar, o que a gente não consegue não fazer? E eu estou falando de avião porque eu viajo para o Rio de Janeiro a cada 15 dias, então estou jogando aí CO2 na atmosfera todo mês. Legal. Hoje no Brasil, praticamente toda a compensação de carbono é voluntária. Então hoje, se a empresa compensa, se a gente faz compensação de carbono de um evento, é voluntária. Infelizmente, você não tem essa obrigatoriedade. Então, o que está sendo discutido na Europa, que vai começar a valer a partir do ano que vem, você vai exportar um produto seu para a Europa, qual que é a pegada de carbono, qual que é o impacto ambiental desse produto. Qualquer evento em parques ou praças públicas em São Paulo, é obrigatório você fazer a compensação de carbono e a gestão de resíduos. Então, nos eventos no Ibirapuera, você tem essas ações. Então, quem que é o responsável? Hoje, infelizmente, você não tem uma obrigatoriedade. Então, é muito voluntário das empresas. E o que a gente tem olhado empresas, se isso impacta se as emissões de carbono estão na sua operação, você precisa reduzir e compensar. Mas a gente sabe também que a questão de mercado é muito difícil. A gente trabalha com muita empresa de logística. E lá eles brigam por centavos. Então não dá, é complicado para uma empresa falar assim, tá bom, eu assumo minha compensação, mas o concorrente não assume e o cliente ele não está conectado com essa ação. Então, a responsabilidade deveria ser do setor, né, de fazer essa compensação. E, é claro, quem vai pagar é o cliente. E a gente precisa pagar isso, porque é o que a gente falava antigamente, né, de você, responsabilidade que você não... Como é que é? Você não mensura, isso vai para o aterro sanitário, isso não está no seu dia a dia, então a gente precisa começar... como é que é? Você incorporar esses outros impactos que às vezes você não incorpora. Então, a hora que todo o mercado for obrigado a fazer isso, daí vai ser automático, né? Então, existe uma calculadora. Hoje a gente tem diversas calculadoras, a gente lançou uma agora para a COP, que é para a parte de viagens. Então, você consegue calcular e compensar as emissões de carbono, não só da sua viagem, mas também da sua hospedagem. E a gente tem as de mobilidade. Então, no site do carbonfair.com.br, a gente tem todas essas calculadoras para hospedagem, hábitos de consumo, viagens. carbonfair.com.br. Tá bom. Lívia, pergunta simples, para encerrar aqui. Pode ser? Como é que você falou sobre cultura e comportamento. Como que a gente pode incidir, como que a gente pode fazer para mudar cultura e comportamento frente a essa questão? É simples. Também, Em 3 pontos. Né? Posso... 30 segundos. Quanto tempo eu tenho? Acho que a gente precisa começar partindo de um combinado aqui de que a gente acredita que dá. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Eu trabalho muito com professora, acho que professoras são naturalmente esperançosas, né? Mas a gente tem que ter realmente uma cabeça de que dá para mudar, que ainda dá tempo, mesmo naqueles dias que a gente não está tão esperançoso, né? Então,
Esse é uma narrativa que a gente pode colocar, de achar que dá, mostrar caminhos possíveis e se inspirar no que já está acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muitas soluções, tem muita gente fazendo muita coisa maravilhosa. A gente precisa contar essas histórias, a gente precisa inspirar, a gente precisa olhar também, não no sentido leviano, de que tá tudo dando certo, não, mas temos coisas boas acontecendo, acho que dar luz a isso ajuda muito a mudar comportamento, as pessoas se sentirem um pouco menos impotentes. Tem um outro caminho que é fundamental, que é a gente se conectar, porque estamos aqui num grupo de pessoas que talvez para todos vocês emergência climática, mudanças climáticas é importante, mas não é para todo mundo. E a gente precisa reconhecer isso. E como que a gente conecta a emergência climática com a pauta dessas pessoas? Porque elas se conectam muito. Então é um jeito da gente ir furando essas bolhas e poder chegar numa comunidade que o maior desafio é saúde, e mostrar como que a emergência climática impacta na saúde, né? Se aquela demanda é segurança alimentar, então a gente precisa entender essa transversalidade do assunto para poder se conectar um pouco mais com as pessoas, né? Com muita empatia, com cuidado com a linguagem, com a forma como a gente fala e a gente transmite esse tipo de informação. E se eu fosse elencar mais um outro caminho, comunidade, né? Você está aqui representando uma rede, e uma vez eu ouvi que o SG é sobre gente. E é sobre gente mesmo, é sobre gente que conversa, é sobre gente que está junto. E eu acompanhando essa comunidade de escolas, por muito tempo eu trabalhei dentro do chão da escola mesmo, e vi o salto que deu quando a gente criou uma comunidade que as pessoas se sentem parte dessa comunidade. A gente precisa, nós somos seres sociais, a gente não vai resolver esse problema sozinho. Então, acho que é achar espaços que você se sente bem, se sente com pessoas que compartilham junto com você e trazer as pessoas para perto. É a gente realmente entender. Tem uma frase que eu gosto muito, acho que para encerrar aqui minha fala, que é: a gente não tem problemas ambientais, nós temos sintomas ambientais de problemas humanos. No fim das contas, é sobre gente. Boa, ótima frase para encerrar. Fiquinha. Sabe, autora ou autora, não? Fácil de achar, né? Acho que eu tenho anotado depois, mas vocês acham, acho que fácil. Tá bom, agora eu quero saber se temos perguntas. Se alguém gostaria, antes do almoço, de fazer algum tempo. Oi? Bom. Lívia, como educador, eu me identifiquei muito com a sua fala e em 2017 para 2018 eu fui impactado por uma vivência numa ecovila que foi que me aproximou desse universo da sustentabilidade. Foi em Piracanga. Mudou minha vida. E para a prática da COP, e aí eu estendo também a pergunta para a Fernanda, para a Carol e para Marcos. Dicas para comunidades e de ambientes que transformem a nossa perspectiva de mundo. Como você indicaria para mim ou para qualquer um aqui uma vivência e uma troca com uma comunidade que reeduque através dessa oportunidade da COP? Lá em Belém? Sim. Que pergunta também. Quando a última vez que eu fui visitar uma comunidade na Ilha do Combu, que eu gostei bastante, que é muito próximo ali a Belém. Eles têm uma produção de chocolate, de cacau, açaí. Foi uma experiência
que eu gostei bastante. Não sei como que vai estar lá durante esse período, mas acho que pode ser uma boa experiência nesse lugar de... Não sei para quem já foi para o Pará, assim, o Pará é muito diferente de muitas coisas que a gente vê aqui em São Paulo. Então, é uma experiência que conecta a alimentação, que lá é muito maravilhoso, muito diferente, muito imersivo. Eu acho que... Eu não sei como que vai estar a logística lá. Eu sei que essa pode ser um bom caminho, a Ilha do Combu, que tem várias experiências de chocolate, de alimentação. Mas acho que é o máximo possível tentar se conectar, porque é um evento internacional, né? Mas tentar o máximo que der, de repente, alguma aldeia indígena, de repente. Eu vou estar lá, vou participar de algumas sessões de cinema com jovens, com crianças. Vai ter bastante coisa, as escolas não vão estar funcionando, mas tem vários eventos em escolas, que, para mim, é um espaço por si só transformador, talvez não tanto quanto Piracanga, desculpa, Piracaia. Mas para mim é transformador, uma escola. Então, se eu pudesse indicar também, vai visitar umas escolas lá, para ver como é que estão as coisas. Tem um bom começo a comprar. Tá, não sei se você comprou, mas tá Brasil e Alemanha já. Você vai fazer. Ei, Brasil, você vai fazer algumas coisas também lá, não vai? Sim. De experiências, né? Nossa, essa experiência que eu tive no começo do ano de visitar a aldeia indígena, isso é muito bacana, porque é um tema que a gente fala bastante, né? Tem que valorizar os indígenas, tem que ter a demarcação, tem que ter as aldeias, mas às vezes é importante você conhecer na prática. Eu já tinha ido para Manaus, de passado um dia, às vezes, numa aldeia, mas dessa vez eu fui para ficar 7 dias. E daí demora 2 dias para chegar. Então você pega voo para lá, para cá, daí você pega carro, daí pega barco, 3 horas de barco e chega na aldeia, mas isso foi muito bacana, porque às vezes a gente fala, não, putz, o indígena ele tá bem, né? Ele tá lá na floresta, o difícil é aqui na cidade. Mas viver o dia a dia na floresta não é fácil. A gente fala que aqui na cidade a gente não sente a nossa pele, porque a gente está sempre no ar-condicionado, sempre bem. Lá ou você está com muito calor, ou está com frio, ou está com mosquito, então você o tempo inteiro seu corpo está sempre ativo. Então isso é uma experiência muito diferente, né? Aqui a gente só vive, e lá não, você está o tempo inteiro nisso. Então uma experiência, se tiver poder visitar uma aldeia indígena, a gente também, e aqui perto da gente também dá para conhecer diversas iniciativas. Né, Lívia? A gente fez um projeto chamado Hortas Pedagógicas junto com a Prefeitura de São Paulo, e a gente fala, antes da pandemia, hortas pedagógicas era para trabalhar a questão da alimentação saudável, você produzir você às vezes a criança não come alface em casa, mas se ela leva o alface que ela produziu na escola, ela come. E depois da pandemia, a gente viu que essa atividade da horta pedagógica, às vezes era mais do que alimentar e ser mais social, porque as crianças estão todas separadas, né? Tem que ter uma lei para proibir o celular na escola. Você falou, onde já se viu, né? Tem que ter uma lei. E porque as crianças não estavam se socializando. Então, vale a pena conhecer esses projetos aqui, como conectar as crianças com o dia a dia delas. E o tema de horta pedagógica é muito bonito porque não é um tema, não é só a questão ambiental, é você, vou trabalhar matemática, vou lá, olho o canteiro, cada pé de alface precisa de tanto de água por dia, então trabalha isso. Trabalha a parte de geografia, trabalha a parte de história. Então, essas conexões dá para fazer a gente aqui no dia a dia também. Bom dia a todos. Eu sou o Arthur Galhano, diretor de Advocacy da Abraps. Advocacy, para quem não sabe, trabalhar a responsabilidade junto a outras instituições para promover as mudanças políticas, nas governanças, e incentivar isso através de ações como essa. E a diretoria de Advocacy está aberta a sugestões, a proposituras, projetos de leis, coisas que possam melhorar. Que o Fernando disse que aqui em São Paulo nós temos uma legislação que obriga que os eventos nos parques municipais, em locais públicos, façam a neutralização de carbono. Eu até que você explicasse um pouquinho melhor sobre neutralização. Eu conheço há muitos anos, você é um amigo. Eu conheci quando você começou lá no CETEC, na USP, que nem o Fernando, empreendedores
idealistas, pequenas de atitudes, como transformar, quebrar as coisas, pensar como um todo. Então, Fernando, eu me lembro quando eu participei há uns 15 anos atrás contigo de eventos corporativos e que era um desafio para ti explicar o que era a neutralização de carbono para as empresas. Eu morei num projeto pasmem, só R$30 a mais no preço do veículo. E o diretor, o gerente de sustentabilidade do outro lado perguntou: o que a gente ganha com isso? Então, Fernando, eu queria que, sabe, que tem várias empresas hoje, graças a Deus, quanto mais tivermos, melhor, né? E sim como aliados, é que essa não é. Legal, Arthur, obrigado pela pergunta. E realmente é um desafio, né, engajar as empresas nisso, mas a gente fala hoje dos 3 Cs, né, para as empresas. As pessoas gostam ou de passos, né, ou de letras, né, mas a gente fala desses 3 Cs. Ou elas vão fazer por comprometimento mesmo, então as empresas são comprometidas, eles vão fazer as ações ambientais, quantificar, reduzir, ou por compliance, eles são obrigados a fazer. Então hoje algumas leis, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a CETESB obriga para alguns setores realizarem inventário de emissões, ou por constrangimento, porque vão passar vergonha, os clientes vão exigir, os fornecedores, então não tem outro caminho senão trabalhar o tema de mudanças climáticas, economia de baixo carbono. E a compensação de carbono, ela precisa ser realizada, precisa ter diversos cuidados. Nesses últimos 2, 3 anos começaram a surgir diversas empresas e pessoas falando sobre compensação de carbono, e eles começam a colocar aquelas letras difíceis, né? Ah, não, isso daí é blockchain, criptomoeda, tudo, mas você nunca chega no projeto ambiental em si. Então, é muito importante você trabalhar desde a quantificação e redução dessas emissões de carbono e as emissões inevitáveis. Por exemplo, a gente já fez eventos do Feira do Empreendedor do Sebrae. Então, você tem carreatas vindo de diversos locais, porque as pessoas também precisam participar dos eventos. Mas você trabalhando as carreatas, os ônibus, você consegue reduzir, você não tem 40 carros circulando. Então, trabalhar essas ações e a parte de compensação de carbono, você apoiar projetos que tenham alta integridade. Então, você olhar quais são os projetos, quem são os beneficiados por esse projeto. Você está conseguindo apoiar o ribeirinho, você está conseguindo apoiar o pequeno e médio agricultor, e daí você vê se realmente houve a quantificação correta e a compensação correta. Porque, às vezes, a pessoa emite um PDF e fala assim, está aqui o seu certificado, você fez a ação ambiental. Tá, mas quem garante que isso é válido? Então, tem diversos cuidados que é muito importante as empresas que querem fazer essas ações ambientais terem certeza que realmente o impacto está sendo compensado. Tá bom, gente. Queria agradecer você, Fernando, pela resposta, Carol, Lívia, agradecer também quem esteve com a gente. E estamos encerrando agora o nosso painel, nós consumidores de GEA.
Obrigada.